Existe um momento silencioso que quase todo mundo já viveu. Aquele instante em que alguém faz um comentário que te diminui, uma piada que passa do limite, ou uma crítica disfarçada que te pega desprevenido. E o pior não é o que foi dito, é o que acontece depois. O corpo trava, a mente entra em branco e você simplesmente aceita. Minutos depois, horas depois, vem aquela avalanche de pensamentos. Eu devia ter respondido isso. Eu devia ter colocado essa pessoa no lugar dela. Mas já passou. E junto com isso, fica a sensação de que você foi menor do que poderia ser. Só que existe uma habilidade que muda completamente esse jogo. E quase ninguém te ensina isso. O que precisa ficar claro desde o início é o seguinte: devolver o constrangimento não é sobre ser agressivo, não é sobre atacar de volta ou criar conflito desnecessário. É sobre posicionamento. É sobre mostrar de forma sutil e inteligente que você não é alguém que pode ser rebaixado sem consequência. Pessoas que constrangem os outros geralmente fazem isso por um motivo muito simples. Elas testam limites. E quando não encontram resistência, elas continuam. Então o problema não começa no que o outro diz. Começa na forma como você reage. Ou pior, na forma como você não reage. Existe um padrão que se repete em quase todas as situações de constrangimento. Primeiro vem a surpresa, depois a dúvida. Será que eu entendi certo? Em seguida, o desconforto. E por fim, o silêncio. Esse silêncio é exatamente o que fortalece quem tentou te diminuir. Porque na prática, ele funciona como uma validação. É como se você estivesse dizendo: ok, você pode falar assim comigo. E a partir desse momento, você entra em uma posição inferior naquela interação. O que você vai aprender aqui é como quebrar esse ciclo antes que ele se repita. A primeira técnica é extremamente poderosa justamente por ser simples. Devolver com pergunta. Quando alguém faz um comentário constrangedor, ao invés de tentar rebater diretamente, você devolve com uma pergunta calma e direta. Algo como: o que você quis dizer com isso? Ou: por que você acha isso? Isso força a pessoa a se explicar. E muitas vezes, quando alguém precisa explicar uma fala maldosa, ela se enrola, se expõe ou até recua. Porque o constrangimento que antes estava em você, agora volta para ela. A segunda estratégia é o uso do silêncio consciente. Isso pode parecer contraintuitivo, mas funciona de forma extremamente forte. Quando alguém diz algo inadequado, você simplesmente olha para a pessoa, mantém contato visual e não responde imediatamente. Esse pequeno espaço de silêncio cria um desconforto enorme, mas não em você, e sim em quem falou. Porque o cérebro humano não lida bem com a ausência de reação. E nesse vazio, a própria pessoa começa a perceber o peso do que disse. Outro ponto essencial é aprender a usar o humor a seu favor. Mas não qualquer humor. O humor inteligente, aquele que não te rebaixa e nem cria conflito direto. Um exemplo: alguém faz um comentário tentando te diminuir, e você responde com algo leve, mas que mostra que você percebeu a intenção. Isso quebra completamente a dinâmica, porque você não entrou no jogo da ofensa, mas também não se colocou como vítima. Você assumiu o controle da situação sem precisar elevar o tom. Agora, existe um erro muito comum que precisa ser evitado: tentar provar seu valor naquele momento. Quando alguém te constrange, o impulso natural é se defender, explicar, justificar. Só que isso, na prática, te coloca ainda mais abaixo, porque você entra em um modo de validação. Quem precisa provar algo já está em desvantagem. O que muda o jogo é exatamente o oposto. É a postura de quem não sente necessidade de se explicar para ser respeitado. Outro aspecto importante é o seu estado emocional antes mesmo dessas situações acontecerem. Pessoas que são constantemente colocadas para baixo geralmente carregam inseguranças internas que são percebidas pelos outros. Isso não significa culpa, mas significa responsabilidade. Porque quando você trabalha sua confiança, sua linguagem corporal, seu tom de voz, você naturalmente reduz esse tipo de ataque. Muitas vezes a melhor resposta nem chega a ser necessária, porque o comportamento dos outros já muda antes disso.
Também é fundamental entender que nem toda situação exige resposta. Saber devolver o constrangimento também envolve saber quando ignorar de forma estratégica. Existem pessoas que vivem de provocar reação. E quando você não entrega essa reação, você tira delas exatamente o que elas querem. Mas atenção, ignorar não é fugir. Ignorar é uma escolha consciente, feita a partir de uma posição de controle, não de medo. Tudo se resume a uma mudança de mentalidade. Você não precisa aceitar ser diminuído para manter paz. Respeito não nasce de silêncio constante. Nasce de posicionamento consistente. Cada vez que você se cala diante de algo que te desrespeita, você ensina ao mundo como te tratar. Mas cada vez que você se posiciona, mesmo que de forma simples, você redefine esse padrão. E a partir desse momento, o jogo muda completamente. Mas existe um nível ainda mais profundo que separa quem apenas reage de quem realmente domina esse tipo de situação. E esse nível está na antecipação. Pessoas que raramente são colocadas em situações constrangedoras não são necessariamente mais respeitadas por acaso. Elas dominam sinais sutis antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Um olhar firme, uma postura alinhada, uma forma de se comunicar sem hesitação. Tudo isso cria uma espécie de barreira invisível, e essa barreira faz com que muitos ataques simplesmente nem aconteçam, porque a outra pessoa já percebe que ali existe limite. Agora, quando o constrangimento vem em público, a situação ganha um peso ainda maior, porque além da fala em si, existe a presença de outras pessoas. E isso ativa algo muito forte: o medo do julgamento coletivo. É exatamente por isso que muita gente trava. Mas é justamente nesse cenário que a resposta certa tem ainda mais impacto. Quando você se posiciona na frente de outras pessoas, você não está apenas respondendo, você está redefinindo a narrativa daquela situação. Quem antes poderia te ver como alvo, passa a te enxergar como alguém que não aceita esse tipo de comportamento. Uma técnica extremamente eficiente nesses momentos é a reinterpretação da fala. Em vez de reagir emocionalmente, você traduz o que foi dito de forma mais clara e muitas vezes mais desconfortável para quem falou. Por exemplo, se alguém faz uma piada disfarçada, você pode dizer algo como: "Então você está dizendo que..." e completa de forma direta. Isso tira a máscara da ironia e expõe a intenção real. E quando a intenção é exposta, o jogo muda completamente, porque o que antes parecia brincadeira passa a parecer inadequado para todos ao redor. Outro ponto crucial é o controle do tom de voz. A maioria das pessoas, quando tenta se defender, acaba elevando o tom, acelerando a fala ou demonstrando nervosismo. Isso enfraquece a mensagem. A verdadeira força está no oposto: falar de forma calma, pausada e firme. Esse contraste cria autoridade, porque enquanto a outra pessoa pode estar tentando te atingir de forma impulsiva, você responde com controle. E controle, nesse contexto, transmite poder. Também existe uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem, mas que muda completamente o jogo: a capacidade de encerrar a interação. Nem toda situação precisa ser prolongada. Às vezes, a melhor resposta é curta, direta e seguida de um encerramento claro. Algo como: "Não gostei disso", e você simplesmente muda de assunto ou se afasta. Isso mostra que você não está ali para negociar respeito. Você estabelece o limite e segue em frente, sem drama, sem discussão, sem desgaste. Agora, é importante entender que algumas pessoas vão tentar insistir. Elas podem rir, tentar diminuir sua resposta ou até provocar mais. E esse é o momento decisivo, porque se você cede nesse ponto, todo o posicionamento anterior perde força. O segredo aqui é consistência. Você não precisa aumentar a intensidade, precisa manter, repetir o limite, manter a postura, não entrar em justificativas. Isso cria um padrão. Claro, com você não funciona. Existe também um tipo específico de constrangimento que acontece de forma mais sutil. Aquele que vem disfarçado de conselho, preocupação ou até brincadeira entre amigos. E esse é um dos mais perigosos, porque passa despercebido. Comentários como: "Tô falando pro seu bem" ou "Relaxa, é só zoeira",
são usados para invalidar sua reação. Mas a regra continua a mesma. Se te desrespeitou, precisa ser tratado. E a resposta aqui pode ser ainda mais simples. Não vejo dessa forma. Ou, para mim isso não é brincadeira. Sem confronto direto, mas com clareza absoluta. Outro detalhe que transforma completamente a forma como você é tratado é a previsibilidade. Quando as pessoas sabem que você se posiciona, elas pensam 2 vezes antes de tentar algo. Mas quando suas reações são inconsistentes, às vezes você aceita, às vezes responde, você se torna um alvo mais fácil, porque nunca está claro qual é o seu limite. E quando o limite não é claro, ele é testado o tempo todo. E no fundo, tudo isso não é sobre ganhar discussões, é sobre mudar a forma como você se enxerga dentro dessas interações. Quando você entende que não precisa se submeter ao desconforto para evitar conflito, algo muda internamente. Você passa a se respeitar mais. E esse respeito interno começa a se refletir externamente, nas suas atitudes, nas suas respostas, na sua presença. No final, devolver o constrangimento não é sobre humilhar o outro. É sobre não permitir ser diminuído. É sobre sair da posição de quem absorve tudo em silêncio e assumir o controle das suas interações. Porque a forma como as pessoas te tratam, muitas vezes, não começa nelas. Começa no que você permite. E a partir do momento em que você decide mudar isso, cada resposta sua deixa de ser apenas uma reação e passa a ser um posicionamento. Obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal, que assim você me ajuda a cumprir a meta de 1000 inscritos e até o próximo vídeo.